Pronto, iniciei a gravação. Então, mais uma vez, conforme determinação da instituição, em razão de alguns alunos terem dificuldade de assistir essa aula depois, né? Quem está acompanhando ao vivo, tudo bem, mas quem está tentando assistir depois não está conseguindo, por algumas dificuldades. Então, a instituição determinou que a gente colocasse essa aula no YouTube, e nós faremos isso. Então, quem não quer aparecer na aula, para não ficar lá no YouTube, apesar de que eu coloco restrito, só consegue assistir quem tem o link. Não fica aberto para pesquisar lá no YouTube, tá? Mas quem não quer aparecer, seja pela imagem, seja pela voz, então eu peço que desligue a câmera e desligue o áudio e faça as perguntas através do chat. Consegue me ouvir bem? Tá tranquilo? Sim. Então vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a lei de racismo e a lei de tortura, tá? São leis pequenas, porém muito interessantes, são temas muito interessantes, muito atuais, diga-se de passagem, né? Primeiro vamos falar da lei de racismo, a gente precisa trazer alguns conceitos, algumas ideias. Primeiro de tudo, nossa Constituição, ela veda expressamente a prática do racismo, e nós já vamos entender quais são as condutas que configuram esse racismo, né? No plano internacional, ela também repudia o racismo, ou seja, ela não admite o racismo entre países, tá? Isso é uma determinação da nossa Constituição, nós precisamos adotar esses princípios, tá? E ela diz que é um dos objetivos fundamentais da República, lá no artigo 3º, inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, por mais de uma vez, a nossa Constituição, ela estabelece essa ideia de igualdade entre as pessoas, tá? Independente de qualquer tipo de divisão que o homem tenha criado. Alguns aspectos importantes. No plano internacional também, está lá no artigo 2º da Declaração Universal de Direitos do Homem, de Direitos Humanos, né? Fica melhor. Mais especificamente ao afirmar, além de ter uma outra convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, tá? Então, está na Declaração de Direitos do Homem e tem também uma convenção internacional para tentar eliminar todas as formas de racismo, né? E o Brasil se comprometeu, aceitou essas determinações internacionais, tá? Portanto, são tratados dos quais o Brasil faz parte. Conceitos importantes que nós precisamos ter. Racismo é a teoria segundo a qual certos povos ou nações são dotados de qualidades psíquicas e biológicas que os tornam superiores a outros seres. Pode ser também em razão da cor da pele, por exemplo. Pode ser em razão da nacionalidade, né? Ou da origem étnica. Por exemplo, lá na época de Hitler, ele adotava esses critérios, né? De que a raça ariana, a raça germânica e algumas outras próximas ali, de outros países próximos, seriam superiores a todo o restante do mundo, independente da cor da pele, tá? A cor da pele para ele era indiferente, apesar dele ainda ter um preconceito maior ainda com as pessoas de pele preta ou negra, dependendo do conceito que você adote. Tem gente que prefere a palavra negro, tem gente que prefere a palavra preto, tá? Então, as duas são válidas, né? Eu não vejo como maldade nenhuma, não. Acho que até já disse para vocês que eu tenho um irmão, eu chamo de negão, né? Tem a minha idade, é um negão de 120 quilos, né? Ele tem um problema psicológico, então na mentalidade dele é uma criança de 6 anos, apesar de ter a minha idade, 33, né? Então, assim, realmente negócio, preconceito em razão de cor de pele, alguma coisa, é algo que eu nunca tive, porque nós crescemos juntos, né? Então, para mim, isso é muito natural, muito normal, tá? Preconceito é o conceito ou opinião formados antecipadamente, sem levar em conta o fato que os conteste, e, por extensão, suspeita,
intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credos, religiões, etc. Mais especificamente, pode ser tido como sentimento em relação a uma raça ou um povo, decorrente da adoção de crenças racistas. Então vejam só, lá no racismo, a ideia de racismo é que a pessoa se acha superior por qualquer motivo, ou ela acha que outra raça é superior e outras inferiores. Geralmente, gente, desculpa, minha alergia está sempre atacada agora que eu não saio mais de casa, né? Então eu vou ficar folgando aí de vez em quando, tá? Perdão, é a dificuldade dessa quarentena, né? Tá bem Vejam só. afônico, hein? Oi? Não, Tá bem pois é, afônico, hein? minha voz está horrível. Eu peço perdão, mas vai melhorar com o decorrer da aula, que eu já tomei remédio ontem à noite, já tomei remédio hoje, mas não está 100% não, perdão, tá? Mas se não estiverem me entendendo, eu tento melhorar ainda mais essa dicção, que eu sei que está ruim. Vamos lá. Ali do racismo, a tendência é que a gente ache que a nossa própria raça é superior à dos outros. Que, eu sou brasileiro, então a raça brasileira seria superior a outros, e assim sucessivamente, em relação à cor da pele. Mas nada impede, por exemplo, que o brasileiro ache que a raça europeia seja superior à raça que, oriunda da África original, seja superior. Não impede. Mas a ideia é essa, achar que uma raça é superior do que outra. No preconceito, em razão, uma coisa decorre da outra. Uma coisa decorre da outra. Então, ali no preconceito, também em razão dessa ideia de superioridade, de alguma forma ou de outra, eu tenho um medo irracional, né? Eu acho que se eu estiver andando, passar um muçulmano com a burca, uma muçulmana com a burca, ou um muçulmano todo vestido, vai explodir do meu lado, né? Essa forma assim, assustada, né? Professor, posso criticar, por exemplo, religiões? Ora, é seu direito e é natural que uma religião diga que outra não corresponde à realidade dos seus dogmas, né? O que você não pode é fazer isso de forma exagerada, dirigida a uma determinada pessoa. Por exemplo, eu posso falar que nas últimas décadas, pessoas de religião muçulmana, islâmicos, cometeram diversos atentados à bomba. Ora, é só pegar o World Trade Center, né? Isso é uma verdade histórica, tá? Agora, todos são assim? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, eu não preciso andar com essa preocupação toda achando que a pessoa vai se explodir do meu lado, tá? Essa é a diferença. No preconceito, a diferença entre uma opinião razoável e um preconceito. É que no preconceito eu tenho esse medo irracional, essa coisa maluca, né? Esse medo exacerbado, tá? Eu tenho uma intolerância exacerbada em relação às pessoas que eu entendo que estão lá naquele grupo que eu considero inferior ou que eu considero perigoso, tá? Discriminação. Ao contrário do preconceito, que é estático, a discriminação consiste numa atitude dinâmica de separação, de apartação ou de segregação, de divisão, traduzindo a manifestação fática ou a concretização do preconceito, né? Eu não quero atender uma pessoa porque essa pessoa é muçulmana, porque essa pessoa é negra, porque essa pessoa é albina, porque essa pessoa é branca, tá? Eu não quero atender. Eu tenho preconceito em relação a essas pessoas, então eu estou lá no meu estabelecimento, eu não quero atender essa pessoa. Eu sou Uber, não aceito que essa pessoa entre no meu carro, não faça corrida, né? Etc. Então vejam só, uma coisa decorre da outra. Começa a ideia de racismo. A ideia de racismo gera o preconceito, que é algo irracional. O racismo é irracional, o preconceito também. E a discriminação já seria a atitude, né? Esses conceitos são interessantes, mas fiquem tranquilos, não costuma ser cobrado exatamente esse tipo de conceito, tá? Em provas da OAB. Vai ser cobrado mais o tipo penal que nós vamos ver daqui um pouco. Tá? É preciso diferenciar discriminação negativa, que é essas que nós já estamos vendo, preconceito, racismo, né?
da discriminação positiva, ou o nome que recebe mais adequado, as ações afirmativas. O que são isso? Exemplo clássico, cotas. Cotas em concurso público, cotas em empresas privadas, são todas ações afirmativas. Qual que é a ideia da ação afirmativa? A ação afirmativa tem por ideia pegar uma categoria de pessoas e tentar equalizar, tornar iguais as demais categorias, né? Então, por exemplo, as cotas em concursos públicos, em razão do Estatuto da Igualdade Racial, né? Tem 20% de cota, pelo menos, para as pessoas que se considerem negras ou pardas, né? Qual que é a ideia dessa ação afirmativa? Pegar um grupo de pessoas que sempre foi estigmatizado, prejudicado nas políticas públicas, né, durante séculos e séculos, e tentar equiparar, tentar deixar a renda per capita igual desse grupo de pessoas com os demais. Ora, as ações afirmativas são aceitas, não só são aceitas, como são bem vistas, tá? O Supremo decidiu pela constitucionalidade das ações afirmativas, mas há alguns limites. Essas ações afirmativas não podem ser exageradas. Exemplo de exagero. Ora, se a população de uma determinada cor de pele, porque a gente vai ver que é até esquisito falar em raça, raça é uma só, a raça humana, o que se diferencia é a cor da pele das pessoas, por exemplo, né, entre outros critérios diferenciadores, religião, etc. Ora, se a população de determinada cor de pele corresponde a 20% da população daquele país, eu posso colocar de cota 30% do total de vagas? Ora, há um exagero de 50%. Tá? É um exagero, não posso. Tá? Seria já um absurdo, 40%. Pior, 90%? Não, não. Então, o que o Supremo decidiu é que essas ações afirmativas precisam ser razoáveis, tá? Razoáveis, elas não podem ser exageradas, não podem ser exageradas. Ao final da lei de racismo, nós vamos tratar da decisão do Supremo do ano passado sobre os crimes de preconceito relacionados à condição sexual ou prática da vida de todos, ok? Trago, na doutrina que eu adoto, ela traz o conceito de raça, mas é preciso considerar que, de acordo com a decisão do Supremo, de uma decisão do Supremo lá de 2003, como eu já havia adiantado para vocês, essa ideia de raça, ela caiu, tá? Ela caiu no sentido de que raça é uma só, raça humana, e pronto, tá? Se você não se considera humano, aí é outros 500, tá? Mas a existente mesmo é apenas a raça humana. Portanto, o STF passou a considerar raça a ideia de etnia. Então, etnia pode ser, por exemplo, pessoa oriunda de outro país, né? A questão da nacionalidade. O índio em relação a nós, população branca, no que costumeiramente se fala, né? Então, o índio seria de uma etnia diferente, tá? O quilombola, de uma etnia diferente, mas raça seria uma só. A cor, quando o texto se refere à cor, quando a lei se refere à cor, é cor de pele mesmo, tá? E aí tem o questionamento. Desculpa, gente. É possível. Qual que é o entendimento de vocês? É possível a prática de racismo de uma pessoa branca para uma pessoa negra? O que vocês acham? Quiser responder pelo chat, fica à vontade. Ocorre tipicamente, né? Perfeitamente falando. No Brasil, a gente não tem estatísticas muito boas em nada, tá?
Mas eu diria que pelo menos 95% dos preconceitos são praticados por pessoas brancas contra pessoas de pele escura. 90%. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Isso dos fatos, né? Deixa eu fazer outra pergunta. É possível a prática de racismo de uma pessoa de cor de pele escura, negra, preta, conforme você preferir, contra uma pessoa de outra cor de pele? Um índio, um branco, por exemplo? Também ocorre naturalmente. Também ocorre, perfeito. Com uma frequência muito menor, a gente precisa ser justo, né? Mas vejam só, em recente decisão, agora não me lembro se um juiz estadual ou juiz federal ali de Goiânia, se não me falha a memória, e se for na Justiça Federal, não sei porque estava lá, eu realmente só li a notícia, mas não consegui ter acesso às informações. Ele decidiu que não há o chamado racismo reverso, que seria a prática do racismo de uma pessoa negra em razão de uma pessoa de pele branca. Essa é uma posição, eu não posso dizer que é uma posição, só é da cabeça dele. Não, não, muita gente pensa assim, tá? Muita gente pensa assim. Eu não posso concordar com isso, porque o preconceito pode existir em vários tipos de categorias, tá? E também pelo seguinte, a lei não faz distinção. Está escrito na lei que só se considera racismo praticado de uma maioria para uma minoria, e quando a gente fala maioria, nem sempre é uma maioria quantitativa. A ideia de maioria, quando a gente fala o seguinte, são as pessoas que têm a maioria do poder. Por exemplo, lá na África do Sul, na época do apartheid, se não me falha a memória, as pessoas de pele clara, pele branca, correspondiam a 20% da população total. Ora, portanto, se eu pego 80% das pessoas de pele escura contra 20% de pessoas de pele clara, eu sou obrigado a dizer que a maioria são as pessoas de pele escura, se eu pensar numericamente falando. Mas as pessoas de pele clara é que tinham todo o poder econômico, todo o poder político, tá? Ou seja, era quem efetivamente mandava. Portanto, apesar de em número menor, eles eram considerados a maioria e cometiam diversas injustiças, né, em razão disso. Então, a ideia da lei me parece que é a proteção, porque a lei não faz distinção. Então, na minha forma de entender e na forma da maioria dos doutrinadores, apesar de que eu trouxe esse conhecimento diferenciado, inclusive recentemente aplicado por um juiz aqui do nosso estado, né, lá de Goiânia, de que não poderia haver o chamado racismo reverso. Esse nome também não consta em lugar nenhum, tá? É um termo doutrinário, que alguém criou e pegou, tá? Mas a maioria entende que, meu amigo, não interessa. Você pode cometer racismo independentemente de quem é a vítima e de quem é o infrator. Inclusive seria possível, mas é tão difícil a gente imaginar, porque a besteira é uma estupidez tão grande, né? Mas seria possível o racismo de um branco para um branco, por exemplo, em razão da cor da pele. Eu sou branco, mas não gosto das pessoas brancas, por exemplo, né? E digo isso assim, aqui no meu comércio eu só atendo pessoas de pele escura. Isso seria um racismo, tá? Ou o que também acontece, lamentavelmente, né, por ser, sem dúvida nenhuma, o grupo que mais sofre com isso, racismo de pessoas de pele escura contra pessoas de pele escura, tá? Em razão da cor da pele, tá? Em razão da cor da pele, né? É de uma estupidez, todo tipo de racismo é uma estupidez por si só, né? Mas tem uns que parece que é mais estúpido ainda, né? Porque não tem nem como a pessoa dizer, não, é porque eu sou diferente. Não, meu amigo, você tá sendo preconceituoso com o teu próprio grupo, né? Do grupo do qual você faz parte, se você gosta de fazer essas divisões, né? Paciência, tá? Grupo étnico é definido, além de fatores biológicos, por dados culturais, psicológicos e mesmo políticos, ou ainda o grupo cultural e linguisticamente homogêneo, como, por exemplo, a comunidade indígena.
cada tipo, cada etnia indígena é um grupo étnico, cada população, né? Lá em Rondônia, no meu estado, tem uns 3. Eu não sei se aqui em Goiás tem ainda algum grupo indígena do tempo ainda da colonização, né? Não desconheço. Eu sei que lá para o norte tem muito ainda, né? No Paraná eu sei que tem, no Mato Grosso do Sul eu sei que tem, no Mato Grosso também sei que tem. Aqui em Goiás eu não lembro de cabeça se tem algum grupo indígena que é daqui mesmo e sempre ficou aqui, tá? Mas seria essa a ideia. Então eu posso dizer que o japonês, independente dele, de onde ele tenha nascido, mas o oriental ele é um grupo étnico bem definido, né? Ele se considera japonês independente de onde ele tenha nascido, tá? Ou pelo menos ele respeita as suas histórias, né? O chinês, né? Tá. O judeu, né? O judeu, principalmente, o judeu até foi ter um estado próprio há 60 anos, né? Recentemente, tá? Então, o judeu, a ideia de judeu é nascido de mãe judia. Então, o cara pode ter nascido no Brasil, ele se considera judeu. Nasceu nos Estados Unidos, se considera judeu. Essa é a ideia de grupo étnico, tá? Religião. A fé ou crença em Deus, ou em outra forma de poder sobrenatural e superior do qual depende a existência humana, expressada mediante um conjunto de práticas, rituais e preceitos, seguido pelo grupo religioso. A discriminação baseada em ateísmo não é abrangida pelo tipo penal. De fato, cuidado com essa pergunta. Posso ser preconceituoso com um ateu? Ora, não. Poder você não pode, né? Ser preconceituoso com ninguém, tá? Você pode discordar do posicionamento dessa pessoa? Claro, claro. Eu posso debater e falar, meu amigo, essa sua ideia de que não existe nada é uma besteira. Tá? Mas eu tenho aqui uma pastelaria, ele pediu pastel, eu tenho que vender o pastel para ele, claro, né? Então, assim, eu posso discordar da ideia, jamais agir com discriminação ou preconceito em relação a essa pessoa, tá? Por que não abrange? Porque ateísmo não é uma religião, né? É um não crer, né? A tendência é de que isso, já que o Supremo agora, e a gente vai discutir isso no final da aula dessa lei, né? O Supremo agora legisla e, por conta própria, de forma absolutamente inconstitucional, e passou a fazer interpretações analógicas, não, passou a fazer analogia em tipos penais, né? Jogando fora toda a teoria do crime, né? Todos os princípios do direito penal. A tendência é de que no futuro, o preconceito contra o ateu seja também equiparado aqui, seja considerado uma das hipóteses para se cometer os crimes de racismo, tá? Uma tendência. Não estou dizendo que hoje essa é a realidade, mas é uma tendência. Preconceito em razão da procedência nacional, preconceito, racismo ou discriminação. Procedência nacional define, primeiramente, a ideia das pessoas oriundas de um Estado membro, tá? Ou de uma região. Então, enquadraria aqui, na ideia de procedência nacional, o preconceito em razão contra o nordestino, contra nós, nortistas, contra vocês que são daqui do Centro-Oeste, né? Contra os sulistas, contra as pessoas do Sudeste, tá? Seria essa a ideia primeira, tá? Mas aí tem decisão do STJ também, que aqui na procedência nacional também vale a ideia daquela pessoa que veio de outro país, ou seja, relacionada ao país de origem, Portanto, se eu tenho preconceito porque a pessoa é argentina, porque a pessoa é paraguaia, veio da China, né? Agora nesse negócio de Covid-19, tem preconceito com o chinês, né? E você praticar alguma das condutas que nós já vamos ver, isso seria considerado, sim, tá? Enquadrado na lei de racismo, Agora, lamento dizer para vocês, lamento mesmo,
Quem já teve a oportunidade de viajar para o exterior, para outro país, provavelmente nós, brasileiros, somos um dos grupos étnicos, né, de procedência nacional que mais sofremos preconceito lá fora. Por culpa nossa mesmo, diga-se de passagem, tá? Deixa eu contar rapidinho uma historinha de 2 minutos para vocês acordarem. Um ex-cunhado meu, que viajava muito, ficava em albergue e tal, né? Ele ia sempre mochileiro, né? Servidor do TJ lá de Rondônia e é mochileiro. O dinheirinho que ele juntava, certa vez ele estava em Lima, no Peru, lá no hostel, né? No albergue, que chama. E lá o quarto é dividido. Então, acho que eram 14 pessoas no mesmo cômodo, cada um com a sua cama separada. Quando ele chegou no primeiro dia, que o dono lá do hostel levou ele para o quarto, ele viu que câmeras de celulares, carteiras, mochilas, estava tudo, cada um jogado em cima da sua cama, ou seja, ninguém estava preocupado em ser furtado. Ele chegou, beleza, passou um dia, saiu, né, foi passear, voltou. Quando ele chegou à noite, ele foi um dos últimos a chegar, todas as coisas de todo mundo estavam guardadas no cofrezinho pessoal de cada um. E aí ele tinha feito amizade com um alemão e ele perguntou, né? Ele achou estranho. Ué, ontem estava tudo jogado, hoje está tudo guardado. O que aconteceu? O alemão falou para ele, é porque você é brasileiro. Já pensou? E não foi uma única vez. Eu já tive essa situação com a minha irmã também, lá nos Estados Unidos, conversando com uma portuguesa. Gente, lamentavelmente, o brasileiro tem a imagem no mundo de ladrão, tá? Então a gente vai sofrer, se você for viajar e souber que você é brasileiro, não tenha dúvida nenhuma de que alguns tratamentos preconceituosos você vai sofrer, tá? Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, mas paciência. Dito isso, para acordar, vamos lá agora entrar na lei mesmo, propriamente dita. Olha o que diz o artigo 1º da Lei de Racismo. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito, de raça, de cor, de etnia, religião ou de procedência nacional. Tá? Essa é a introdução. Agora vamos ao crime propriamente dito, porque a gente vai ver, se eu esquecer, vocês me lembrem, terminando ali o artigo 15, 16, de diferenciar racismo de injúria racial. Porque a gente vai ver que quase tudo que a gente ouve na televisão, passando dizendo que é racismo, na verdade é uma injúria racial. Apesar de que de uns anos para cá, acho que as emissoras contrataram algum assessor jurídico e começaram a errar menos, mas ainda erram bastante. Primeiro crime da lei de racismo: impedir ou obstar, atrapalhar, proibir o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, reclusão de 2 a 5 anos. A pessoa foi, por exemplo, aprovada em todas as fases de um concurso público. Em todas as fases. E aí, na hora de dar posse para essa pessoa, fazer a nomeação e dar a posse, eu sou a autoridade que vai dar a posse, ou que vai nomear, eu percebo, aquela pessoa é evangélica, não quero. Aquela pessoa ali tem traços orientais, né? Portanto, é um descendente de oriental, não quero. Essa pessoa é negra. Essa pessoa é albina. E de qualquer forma, eu acabo ou impedindo efetivamente ou atrapalhando ao máximo, que essa pessoa consiga efetivamente trabalhar no serviço público, tá? Ora, meu amigo, serviço público é mérito. A pessoa foi habilitada, devidamente habilitada, é direito dela, de acordo com a fila. Chegou na vez dela, é a vez dela e acabou, tá? Agora, cuidado. Pode ser uma questão de prova de OAB, uma questão bem complexa, diga-se de passagem, ou até uma questão discursiva. Gente,
Nas cotas, denominadas cotas raciais, e agora a gente já sabe que o correto seria cota em razão da cor da pele, durante o início do concurso, por exemplo, é feita uma autodeclaração. É você que se declara se você se considera pardo ou negro. Tá? É uma autodeclaração. Só que estava tendo abusos, e vocês devem conhecer abusos aí da internet, né? Gente loura, de olho claro, se declarando pardo. Poxa, vamos ter respeito, né, com as pessoas, né? Em razão desses abusos, de um tempo para cá, começaram a alterar essa sistemática. E aí a pessoa que se declara pardo ou negro e é aprovada, né, fica bem classificada, tal, dentro das vagas ou dentro do cadastro de reserva, ela passa por uma avaliação. E nessa avaliação, a banca examinadora vai decidir se ela é ou não parda ou negra. Olha a confusão que isso dá. Olha a confusão que isso dá. Porque, gente, tem acontecido, tá? Tem acontecido problemas graves nisso daí, né? Tem até um colega aqui da Justiça Federal, que é técnico e passou para analista do TRE e não foi considerado. Não foi considerado. E o irmão dele, em outro concurso, foi considerado. Ora, meu amigo, começou a complicar, né? E irmão do mesmo pai e de mesma mãe. Se fosse a diferença entre eu e meu irmão, tudo bem, porque ele foi adotado, então até haveria uma justificativa plausível, né? Posso dizer, quando essa banca examinadora entende que eu não preencho os requisitos para ser considerado pardo ou negro, isso, geralmente vem com esses termos no edital, eu posso dizer que essa banca examinadora está me impedindo de acessar o cargo? Ora, está. Que está te impedindo porque ela vai, se você não preencher os requisitos, muito provavelmente você vai ser eliminado do concurso. O que as pessoas têm conseguido fazer é voltar para a classificação geral, tá? E aí ela não vai ser cotista, ela volta para a classificação geral, vai demorar mais um pouquinho. Foi o que esse colega conseguiu lá, uma decisão da justiça, já que ele não foi considerado pardo, então ele volta para a classificação normal. Então, vejam só, você classifica isso como crime? E, gente, tem relatos, porque geralmente essas entrevistas da banca são sigilosas, só a banca e o candidato, geralmente, até porque está falando de uma coisa muito íntima da pessoa, né? O que a pessoa se considera. Tem relatos de quase humilhação do candidato. O candidato para aqueles que entendem que dá para fazer graduação da cor, né? O candidato é moreno, né? Fica ali no meio termo entre a cor branca e a cor negra, por exemplo. Tá moreno. E ele se considera pardo. Ele acredita que ele é pardo. O que eu ouvi, né, de um colega de confiança do concurso até não sei se foi da Defensoria Pública da União ou da Polícia Federal, colega de confiança, diz que esse candidato chegou lá na banca e o entrevistador, né, um dos entrevistadores, falou: você não tem vergonha? Por que você se considera pardo ou negro? Aí esse examinador tinha lá o cabelo bem cacheado, né, tinha feito aquelas tranças. Olha a diferença do meu cabelo para o seu. Ora, é uma questão recente, né, razoavelmente recente, né, tem aí uns 5, 6 anos que começaram a discutir essa forma de classificação, apesar das cotas serem lá de 2007, né? Mas vocês vão ter que atuar, seja como advogado, seja como servidor público, seja no seu próprio interesse nessa questão, né? E digo isso para vocês, eu acho que tem que ser dada importância à opinião pessoal de cada um no que ele se considera, né? Tem que ser dada importância. E, obviamente, tem que ser verificado se isso não é uma fraude evidente. Por que eu digo isso? Minha bisavó nasceu numa aldeia indígena do Paraná. Ela é índia, já falecida, né? Mas viveu até os 100 anos, a bichinha. Já é falecida. Nasceu numa aldeia indígena, portanto, é indígena. Teoricamente, pelos critérios da lei,
eu posso fazer concurso público em cota de indígena. Professor, o senhor tem coragem de fazer? Nunca, nunca, nunca tenho coragem. Ainda que preencha os requisitos, ainda que comprove, eu posso comprovar documentalmente que minha avó era indígena, portanto, eu posso me considerar um indígena. Por quê? Porque eu não me identifico com a cultura indígena. Pelo contrário, eu até tenho os posicionamentos de que acho que eles têm terra demais, por exemplo. Né? Lá em Rondônia, são donos de 10% do estado de Rondônia, 300 indígenas. Eu acho um absurdo em relação à população em geral. Então, não dá. Então, eu tenho consciência de que eu não posso me valer disso. Eu tenho consciência de que eu não posso me valer disso. Mas eu preencho os requisitos, e se eu quisesse usar? Então, vejam só. Eu acho que, em regra, uma opinião pessoal, e até porque não tem julgados disso ainda, de que se a banca examinadora exclui o candidato, não dá para enquadrar aqui no artigo 3º, em regra. A não ser que fique evidente, aí é isso que eu estava falando com vocês, por exemplo, no início, que fique evidente que é um preconceito, por exemplo, de uma pessoa que tenha o tom de pele mais escuro em relação, por exemplo, a uma pessoa que tem um tom de pele um pouco mais claro. Traduzindo, para quem não estiver entendendo, do negro para o moreno, por exemplo, ou vice-versa, é uma banca de morenos que tá tendo preconceito em relação ali e utilizando-se de artimanhas para impedir que a pessoa negra não tenha acesso ao cargo, por exemplo, tá? Então, se ficar evidente que a intenção é de preconceito, aí sim. Mas, em regra, é muito difícil comprovar essa evidência, tá? Isso é um tema muito atual mesmo, pode vir a ser prova de OAB, então vocês têm que ficar acompanhando essas decisões, decisões judiciais sobre acesso a cotas de concurso público e por assim em diante. Qualquer dúvida, fique à vontade, tá? Deixa eu olhar o chat, quem não quiser aparecer, manda no chat, tá? Reclusão de 2 a 5 anos. É preciso lembrar que os crimes de racismo, de acordo com a nossa Constituição Federal, são imprescritíveis. Ou seja, daqui 100... Eu cometi uma das hipóteses de crime de racismo hoje. Daqui 100 anos, alguém descobre, né, e noticia isso, e tem como provar ainda, porque passou o tempo. É um vídeo. Daqui 100 anos, alguém descobre um vídeo onde eu demonstro uma conduta racista. Aqui no Brasil, daqui 100 anos, eu vou responder por esse crime, tá? Porque é imprescritível. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. A pessoa, ainda aqui no serviço público, a pessoa já tomou posse. Mas é perceptível, por exemplo, que essa pessoa não consegue promoção nenhuma. Ela sempre fica para trás em relação aos colegas, mesmo sendo tão ou mais competentes que os colegas. Ora, se ficar demonstrado que a chefia dessa pessoa, que é a pessoa que vai fazer as avaliações para fins de progressão funcional, está agindo com preconceito ou racismo, obviamente também configura o crime. Tá? Artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Reclusão de 2 a 5 anos. Gente, isso aqui provavelmente é o crime de racismo que mais acontece e que menos é punido. Eu, inclusive, não conheço nenhum caso de punição. Porque, vejam só, como é que prova que o proprietário de uma determinada empresa ou o gerente de uma empresa, a pessoa que está contratando, não te escolheu em razão da sua religião. Não te escolheu em razão da sua procedência nacional. Você é um paraguaio devidamente naturalizado brasileiro ou com visto de trabalho. Você pode trabalhar normalmente no Brasil. Você preenche os requisitos da lei, né? No caso de pessoa de outro país, para poder trabalhar.
ou porque você é oriental, ou porque você é indígena, ou, mais uma vez, o mais comum, lamentavelmente, porque você tem a pele escura. Como é que prova? Difícil, gente. Para não dizer impossível, tá? Para não dizer impossível é muito difícil. Para provar, só se o idiota do racista confessar. Aí dá para provar, porque o abestado confessou. Não escolhi aquele candidato ali porque ele era negro, porque ele era evangélico, porque ele era católico, espírita, muçulmano, bandista. Aí confessou, alguém gravou, beleza, se lascou, tá? Se lascou. Mas no dia a dia, gente, no dia a dia, é extremamente difícil disso ser provado, tá? Extremamente difícil, tá? Lamentavelmente. Então, vejam só, é crime, mas a prova lá no processo penal, extremamente difícil de ser provada, tá? Parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica, 1. Deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Ora, todo mundo tem EPI. Nesse negócio de Covid, todo mundo está de máscara, né? Aí, para o evangélico, para o católico, eu não dou a máscara. Para o muçulmano, eu não dou a máscara. Eu digo assim, não, meu filho, você já usa burca, então não precisa de uma máscara, por exemplo, né? Tá? Aí já fica mais fácil, porque daí eu já tenho um monte de testemunho. Ué, todo mundo está de equipamento, menos aquela pessoa. Por quê? Porque a empresa não deu para ela. Ou deu para ela o pior dos equipamentos. O mais velho, sempre é para ela o mais velho, o mais antigo. Tá? Impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. É a mesma coisa lá do artigo 3º, só que aqui relacionado às empresas privadas. Lá no artigo 3º, são as empresas, são os entes públicos, né? Sejam empresas públicas, sejam a União, estados e municípios. Aqui não, aqui são empresas privadas, tá? Também acontece muito e também é difícil de ser provado, tá? Dentre os funcionários do mercado, abriu uma vaga de gerente. Quem será o gerente? Né? Como é que você prova que determinado fulano ou ciclano não conseguiu a vaga em razão da cor da pele, em razão da origem nacional? Também é muito difícil. Aqui também é muito difícil de ser provado, mas continua sendo crime, claro. Proporcionar... Alguém quer perguntar? Fica à vontade. Professor, como é que faz Oi. para ter acesso ao chat? Você está no celular ou no computador? No celular. No celular, acho que tem, quando você vira assim, tem lá uns 3 pontinhos. Se você clicar, tem a opção de... Cadê? Mostrar conversas. No meu está ocultar a conversa porque está aberto, mas acho que nos 3 pontinhos, se você clicar, aparece acesso ao chat ou mostrar conversa. É porque eu estou no computador, então eu não consigo te dizer exatamente como que está no teu celular. No celular é isso mesmo, agora no É? computador não achei ainda não. Eu não achei No, também não. no meu computador aparece aqui, deixa eu zerar aqui, tá? A imagem da tela aqui normal. Deixa eu clicar. Aí no computador, no meu computador, no aplicativo, tem lá o quadradinho com aquela tipo de conversinha que diz mostrar a conversa. Aí não é nos 3 pontinhos, fica do lado dos 3 pontinhos. É porque às vezes cada computador também é diferente, né? O meu é outro sistema, não é o Windows. Tá? Se algum colega conseguiu e puder escrever no chat para mim, algum colega de computador, puder escrever para mim, que daí eu já falo para as demais colegas. No celular, quem está pelo celular conseguiu achar, né? Não consegui achar no celular. Ai, Vou te mandar, Laís, do celular. faz essa gentileza, Lorena. Obrigado. Deixa eu aguardar um minutinho enquanto as colegas... Quer dizer, deixa eu ir continuando, aí assim eu volto e
Ou se não, qualquer coisa, anota a pergunta. Se você não conseguir achar, Laís, o chat, anota a pergunta, que daí no intervalo, quando for começar o intervalo, eu pauso a gravação, aí você vai poder fazer a gente volta um tempo antes, você faz todas as perguntas, e aí depois eu respondo quando eu voltar à gravação, tá? Então, deixa eu seguir para vocês. O inciso 3. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Ora, quanto ao salário, fica fácil de provar. Se duas pessoas... Deu um retorno aí, deixa eu ver quem que tá. Pronto, passou o retorno. Se duas pessoas exercem a mesma função, com o mesmo tempo de casa, de acordo com a CLT, de direito de trabalho, eu não entendo nada, tá? Vocês têm muito mais capacidade que eu, mas deixa eu tentar lembrar aqui, qualquer coisa me corrija. Tem o mesmo tempo de serviço, etc., e exercem a mesma função, pelo mesmo tempo, tem que receber a mesma coisa, não pode haver pagamentos diferenciados. Então, fica até fácil de provar. Nós entramos no mesmo dia, a pessoa recebe, para fazer a mesma coisa, a gente produz o mesmo tanto, fulano recebe 2 salários e eu recebo só um salário. Ora, por quê? Qual que é a justificativa disso? Então fica fácil. Agora, o tratamento diferenciado é um tanto quanto subjetivo, E por quê? O que é ser tratado diferente, né? Se for algo evidente, todo mundo percebe que fulano é tratado pior do que as demais pessoas, também fica fácil para provar. Se for algo mais sutil, fica complicado. Enquanto vocês procuram o chat, deixa eu contar outro exemplo real para vocês dessa situação. Eu não vou dizer exatamente o órgão, que isso vai ficar gravado, isso dá problema, isso né? Num dos órgãos que eu trabalhei, uma pessoa se sentia prejudicada, alegando preconceito de origem, raça, cor, etnia, tanto faz, qual dos motivos, tá? Mas essa pessoa se sentia prejudicada, chegou ao ponto essa pessoa foi perdendo as funções dela, colocava ela no setor, aparentemente ela não trabalhava bem, ela perdia a função, isso diminuía o salário. Tentava botar ela em outro setor, ela não trabalhava bem, perdia a função. Ao ponto dela entrar na sala do chefe, então, e por chefe é uma pessoa que tem um cargo muito bom, que não era para ter medo desse tipo de coisa que aconteceu, e falou assim, olha, essa pessoa que se sentia prejudicada entrou na sala do chefe, só que esse chefe também estava no estágio probatório, foi no serviço público, falou assim, olha, da próxima vez que isso acontecer, eu vou fazer uma reclamação na corregedoria por racismo, qualquer das hipóteses, cor, religião e tal, né? E esse chefe, que não era para ter medo, que era para ter instaurado um processo administrativo contra esse fulano, porque, na verdade, fulano era ruim de serviço mesmo, e todo mundo sabia disso, muito ruim de serviço. Não era mais ou menos, não, tá, gente? No serviço público, a gente tolera os colegas mais ou menos, porque paciência é difícil demitir. Fulano era ruim pra caramba. Ruim de serviço pra caramba, tá? Muito, muito ruim mesmo. Enquanto a gente produzia 50, fulano produzia 1, tá? Só para vocês terem uma ideia. E, gente, esse chefe tinha um cargo que era para sentir que as costas eram quentes, né? Como a gente diz no ditado, né? Não era para ter preocupação nenhuma. O chefe ficou com medo. Não teve coragem de instaurar o PAD, porque esse fulano deveria ter sido demitido do serviço público, não deveria ter nem passado no estágio probatório, tá? Mas o chefe ficou com medo e acabou que fulano foi trabalhar em outra localidade, né? Não vinculado ao mesmo chefe, para evitar esse tipo de dissabor. E continua trabalhando mal, diga-se de passagem, tá? Então vejam só. Para o fulano, na mente do fulano, ele estava sendo vítima de preconceito. Para todos os demais colegas, né, que e eu estava lá nesse local, todo mundo tinha o mesmo posicionamento, fulano era ruim de serviço.
Mas o chefe não teve coragem de exonerar o fulano, com medo de ser enquadrado, né? Pelo menos não do ponto de vista criminal, dificilmente, mas do ponto de vista administrativo, de ser considerado uma pessoa preconceituosa. Então, gente, acontece as duas coisas, tá? 99% das vezes, de fato, a pessoa é uma vítima que está sendo prejudicada no trabalho em razão da chefia, do dono da empresa, etc., ou do serviço público, mas aquele 1% é que o cara é preguiçoso, tá? E aí as pessoas ficam com medo de demitir ou de questionarem no serviço público, de pôr no papel, que a gente fala, com medo de ser considerado preconceituoso. Ora, não pode haver medo. Você tem que ser justo. E justo, seja para não prejudicar, quando não é o caso, seja para aplicar as consequências da lei, no caso a exoneração, porque não ia passar no estágio probatório, quando for o caso. Paciência, tem que ser assim mesmo, tá? Seguindo, ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviço à comunidade, portanto não tem pena de prisão, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, dentro desse serviço à comunidade, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. Ora, é para ser vendedor de carros. Para ser vendedor de carros, precisa ser branco? Precisa ser evangélico? Católico? Precisa ser oriental? Ah, vai trabalhar na Toyota japonesa, então tem que ser oriental? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, se uma concessionária põe lá um anúncio, um outdoor, se tiver essa coragem, né? E gente, tem, tá? De uma forma mais disfarçada, mas às vezes tem. Mas vamos supor que não, além de ter coragem, ainda bota textualmente. Precisamos de uma pessoa branca, 1,90 m de altura, corpo atlético, para ser vendedor de carros aqui na Toyota. Ora, meu amigo, já acabou a conversa, tá? Qual que é o problema? Não tem pena de prisão, mas vai levar uma multa do tamanho do mundo, tá? Para largar de ser trouxa, né? Para ficar esperto, tá? Porque, evidentemente, não se justifica essa característica. Agora, deixa eu dar um exemplo em que se justificaria, por exemplo. Eu sou um produtor de conteúdo cultural e eu quero gravar um vídeo, um filme, uma novela. Oi, alguém quer perguntar? Fica à vontade. Não? Seguindo. Eu quero gravar um vídeo, uma novela, um filme, tanto faz, demonstrando como era a realidade no tempo da escravidão. Gente, para eu simular quem eram os escravos da época, eu posso, aí assim, tem como eu botar uma pessoa loira de olhos azuis para dizer que era escravo da época aqui no Brasil? Pode ter sido loiro de olhos azuis escravos no tempo da Grécia, porque teve escravidão, não em razão de cor de pele, mas em razão das guerras, né? Tá? Mas aqui no Brasil foi essa escravidão? Era de loiros de olhos azuis? Ora, óbvio que não. Então eu explico lá no meu cartaz, eu preciso de atores que representem a etnia, a cor de pele negra, preta, como queiram, tá? Eu preciso de tantos atores assim, assado. É justo assim, no sentido de que é necessário, para não ficar um negócio sem nexo nenhum, tá? Sem nexo nenhum. Então, eu dei o exemplo de onde pode e onde não pode, porque a própria lei diz, olha, lá no finalzinho, para empregos cujas atividades não justifiquem essas exigências. Quando eu dou aula de constitucional, que o artigo 5º fala que não pode haver distinção em razão de raça, sexo e tal, na questão de emprego, vejam só,
é muito comum também essa questão de homens e mulheres, independente de cor de pele, independente de religião. Trazendo como extra aqui para vocês. Determinado emprego só aceita mulheres ou só aceita homens. Pode isso? Mesma regra daqui. Depende. Depende. Por exemplo, você tem uma loja que vende lingeries para as mulheres. Você vai contratar um vendedor homem? Alguns podem dizer, professor, não vejo problema nenhum. Beleza. Agora se coloca no lugar da cliente. Você, mulher, vai comprar lingerie numa loja. Está lá um homem de vendedor. Você vai se sentir confortável? Plenamente tranquila? Talvez uma de vocês que são mais, né, a mente mais aberta, né? Professor, eu não sinto problema nenhum. Ótimo. Mas 90% das mulheres vão se sentir constrangidas e não vão querer ser atendidas pelo homem. Então, eu posso dizer que essa dona da loja de lingerie é obrigada a contratar homens? Não, óbvio que não. Tá? É uma exigência da lógica do mercado. Então, tem uma justificativa plausível. Tá? No serviço público, às vezes, também tem uma justificativa plausível. Por exemplo, reservado quantitativo de vagas para policiais mulheres, né, femininas, antigos agentes penitenciários, agora policiais penais femininos. Por quê? Porque precisa ter um quantitativo de mulheres. Precisa ter. Tá? Porque tem coisas que, por exemplo, uma revista numa mulher, de acordo com o Código de Processo Penal, preferencialmente precisa ser feita por outra mulher. Eu não tenho coragem. Na polícia, eu não tinha coragem de fazer uma revista numa mulher. Salvo se fosse uma situação emergencial, que nunca aconteceu. A gente já ficou horas com a mulher no corró, que a gente chama, né? Porque provavelmente ela está com droga no corpo dela, esperando chegar uma PM, por exemplo, uma PM feminina para fazer a revista, porque ninguém tinha coragem de botar a mão na mulher, porque sabe que vai dar problema. Então, nesse tipo de situação, precisa necessariamente ter um quantitativo de mulheres. Então, justifica-se. Portanto, não há que se falar em preconceito. E aqui a gente nem está falando de preconceito de gênero, né? Tá? Só a título de curiosidade para vocês. Artigo 5º. Recusar ou impedir o acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Não vai entrar na minha loja. Não quero que você... Por que se eu estou com dinheiro? Não, porque eu não gostei da sua cara, né? Porque você é evangélico, essa roupa eu não gosto. Porque você é muçulmano, eu não gosto de burca, estou com medo de você explodir minha loja. Tal. Isso seria um preconceito evidente. A pessoa entra, mas eu me recuso a servi-la. Gente, isso aconteceu gravado, né? Eu tive acesso a isso pelo WhatsApp, mas a imagem é muito boa, ficou gravado, ficou evidente a situação. E vou dar como exemplo de onde evidentemente se configura esse crime. Evidentemente, aí não tem nem o que discutir, né? Chega uma família de pessoas de cor de pele negra, preta, pai, mãe e 2 filhos. E pedem yakisoba. Talvez vocês tenham visto esse vídeo também, numa lanchonete oriental. Não sei se dono da lanchonete ou o gerente, disse que não tem os ingredientes, naquele momento, para fazer o yakisoba. Tinha acabado isso, não dava para fazer o yakisoba. Aí essa família, tudo bem, então vê pastel pra gente. E pediram pastéis. Estão lá comendo seus pastéis. 5 minutos depois, chega outro cliente, de cor de pele branca, e pede yakisoba. Ora, não tinha, né, os ingredientes, né? Dali um tempo, essa família olha para o lado, tá lá o cliente, ó, comendo o yakisoba dele. O pai de família, com todas as razões do mundo, meu Deus do céu, fica revoltado. Pega o celular e grava, né? Estou aqui na lanchonete tal, pediu yakisoba e aponta para aquele infeliz, ele disse que não tinha.
Então, acreditei que ele estava sendo honesto comigo, que não tinha mesmo. Pedi pastel, estou aqui comendo meu pastel. Chega outro cliente, pede yakisoba e agora tem yakisoba. Do nada. Não chegou entregador nada para dizer que os ingredientes tenham chegado, né? Revoltado e com a razão, né, gente? Olha a humilhação que essa pessoa sente na frente dos filhos dela. Lamentavelmente, ele não chamou a polícia. Devia ter chamado. A pessoa da lanchonete, pelo menos esse gerente, ou esse dono, sei lá, deveria ser preso em flagrante aqui pelo artigo 5º dos crimes raciais, tá? Dos crimes de racismo. Tá? Deveria ter feito. Não pode deixar passar. Não pode, tá? Mas é imprescritível. Pode não ter sido preso em flagrante, mas se esse vídeo circular e chegar numa autoridade daquela cidade que tenha conhecimento de onde é o local, dá para instaurar inquérito, meu amigo. Esse inquérito é o mais fácil do mundo. Instaura o inquérito, junta o vídeo, ouve o suspeito, acabou, relata e manda para o Ministério Público. Racismo evidente. Racismo evidente, tá? Se fosse 1 hora depois, 1 hora e meia depois, talvez não desse para provar, porque ele podia alegar que chegou os ingredientes depois. Mas foi 5 minutos, gente, tá? Então, lamentavelmente, essas coisas ainda acontecem no Brasil, né? Artigo 6º, deixa eu ver aqui no chat se alguém... ainda ninguém perguntou no chat, tá? Então, se alguém está tendo dificuldade, daqui 20 minutos a gente começa o intervalo, e aí você me manda sem estar gravado, eu te aviso quando parar a gravação. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, reclusão de 3 a 5 anos. Ora, uma faculdade particular te recusa como aluno, mas você tem dinheiro para pagar, você tem condições, você quer pagar, tá? E você passou no vestibular. Ora, obviamente, se for em razão de cor de pele, ou é uma faculdade que tem alguma origem religiosa, por exemplo, né? União Evangélica, tal. Lá em Rondônia tem a UBRA, né, que é luterana. Não te aceito porque você é muçulmano. Não te aceito porque você é católico, tá? Não te aceito porque você é ateu. Aí volta para aquela discussão que nós tivemos, né? A princípio não seria crime, né, de racismo, mas a tendência é que seja equiparado no futuro, tá? Parágrafo único, uma causa de aumento de pena. Se o crime for praticado contra menor de idade, menor de 18 anos, tem o aumento de pena de 1/3. Porque, ora, se é uma criança, se é um jovem, evidentemente, ele sofre mais com isso, porque ele ainda não está tão preparado para aguentar essas pancadas da vida, né? E ninguém deveria aguentar, claro. Mas algumas pessoas já estão tão calejadas que deixa passar, né? Não tem que deixar passar não, tá, gente? Tem que, chama a polícia, faz a notícia, registra o boletim de ocorrência, não deixa passar, não, tá? Não deixa passar, não. Inclusive, lamentavelmente, tivemos uma situação aqui na nossa cidade, no final do ano passado, se não me falha a memória, né? O comecinho desse ano, de uma criança, acho que de 10 anos, se não me engano, ali no Parque Ipiranga, cuja uma mulher, que acho que não foi identificada, começou a dizer para ela, olha, ela estava brincando de boneca, de princesa, né, alguma coisa assim, e uma mulher resolveu dizer para ela, olha, não existe princesa negra, sabe? Você nunca vai ver uma princesa negra, não existe. E a criança ali ficou assustada naquele momento, né, triste, assustada, e contou para a mãe só mais tarde no dia, né? Gente, tem que chamar a polícia. No mínimo é injúria. Não dá para, provavelmente não dá para enquadrar aqui no crime de racismo, mas dá para enquadrar no crime de injúria racial, que a gente vai fazer a distinção depois. Mas não pode deixar barato. Não pode deixar barato de jeito nenhum. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Reclusão de 3 a 5 anos. Ora, é um hotel aberto ao público, um hotel comum, eu quero me hospedar lá, tem quarto. E por algum motivo a pessoa não permite que eu me hospede. E esse motivo é justamente alguma dessas hipóteses, religião, etnia, cor de pele, raça, etc. É um tanto quanto também difícil de provar, tá? Todos os crimes de racismo são um tanto quanto difíceis de provar, salvo nesses casos
onde a evidência pula, né, aos olhos. Porque vamos supor que não tem quarto. A pessoa te diz que não tem quarto disponível. Ah, professor, onde que no hotel não vai ter? Gente, viaja no final do ano de Rondônia para o sul, por exemplo. Você vai parando nos hotéis de beira de estrada, tudo lotado. Tudo lotado. Tá? Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu não consegui hotel. Tá? Para mim e para minha família. Então, assim, não era obviamente, não era por questão de nenhum tipo de racismo, é porque não tinha vaga mesmo, né? Então aí tudo bem, está justificado. Agora, se ficar demonstrado que tem elementos de que foi em razão de algum tipo de preconceito e discriminação, sem dúvida nenhuma, tá? Vai ter. Cuidado, pode cair numa pegadinha na tua prova. Tem hotéis, por exemplo, das Forças Armadas ou de outros servidores públicos que são hotéis de trânsito. Não são hotéis abertos ao público em geral. São hotéis destinados a determinada categoria. Tá? O sindicato, aquela categoria, criou o hotel de trânsito. É muito comum nas capitais, né, para os servidores do interior. Se você que não é servidor, não preenche os requisitos, for lá e tentar uma vaga, não vão te dar. Em regra, não vão te dar a vaga. Tá? Mas aí independe de quem você é, da cor de sua pele, da sua religião. É porque você não está naquele grupo que é, de fato, o responsável ou o proprietário do hotel ou a categoria beneficiada. No caso do hotel de trânsito das Forças Armadas, pertence à União, é um local público. Mas é um local público não de acesso ao público, né? É público porque pertence à União, mas aquele acesso é limitado aos profissionais que fazem parte das Forças Armadas, tá? Então, eu já fui sindicalizado, tinha hotel, por exemplo, da Caixa, só era para os funcionários da Caixa, só eram para os servidores da polícia. Aí tudo bem, aí realmente não há que se falar no crime se for essa justificativa, tá? Agora, eu sou servidor, peço a vaga naquele hotel, tem vaga, e o responsável pelo hotel disse que não vai me dar a vaga. Por quê? Por causa da cor da minha pele? Por causa da minha religião? Aí dá para configurar o crime, tá? Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público. Beach Park, lá em Fortaleza. Ali em Caldas Novas, Hot Park, né? Lá em Pirinópolis tem um monte de cachoeira, né? Que é de empresas privadas, você pagou o ingresso, você entra. Ora, se eu me disponho a devidamente pagar, obviamente tem que me ser dado o acesso, tá? Se eu não me disponho a pagar, aí é outros 500, tá? Mas se é de acesso ao público, beleza. Agora, por exemplo, tem o Clube do Sesc aqui em Anápolis, né? Eu não sou associado, então eu não posso entrar, tá? Teoricamente eu não posso entrar, não sei se eles admitem acesso externo mediante pagamento de uma taxa, eu nunca nem fui lá ver, né? Até onde eu sei não pode, tá? A não ser que eu seja convidado de algum associado, aí tudo bem. Aí também outros 500, não há que se falar em crime. Artigo 10, parecido, né? Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem, ou em estabelecimento com as mesmas finalidades. Mesma coisa, só que nesses estabelecimentos. Não quero te atender, tal, por esse motivo, né? Não dá. Agora, cuidado, gente. Ah, professor, eu tenho um determinado tipo de cabelo que aí eu vou lá na cabeleireira e ela diz, olha, eu não tenho experiência, né? Você quer arriscar? Tá? A pessoa não está te recusando a atender, ela está te falando. Eu já fui cabeleireiro, eu só corto cabelo de... Às vezes estava numa determinada cidade fazendo concurso, primeiro cabeleireiro que eu achava, eu entrava, precisava cortar o cabelo. Olha, eu só corto cabelo de mulher, mas você quer arriscar? Eu falei, não, eu quero arriscar. Então vejam só, não há má intenção da pessoa, a pessoa está me esclarecendo que ela não tem o costume de fazer esse tipo de procedimento. E aí, mas ela me dá a oportunidade. Não, você quer arriscar? Tudo bem. Se for algo muito complexo, fala, olha, eu não, é um alongamento, né? Sei lá, as mulheres entendem mais do que eu. É um alongamento aí, um mega ré, eu não sei fazer. Então, também não dá para obrigar a pessoa a fazer o que ela não sabe, tá? Por isso que eu digo, é difícil demonstrar isso na prática se foi em razão de preconceito, é difícil.
mas tem hora que fica evidente, né? Tem hora que fica evidente. Aí, quando fica evidente, beleza. Quando a pessoa fala, não quero te atender porque você é evangélico, não quero te atender porque você é negro. Aí, maravilha, meu amigo, acabou, tá aprovado, tá? Se você tiver gravado, então, melhor ainda. 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Por incrível que pareça, isso aqui acontece até hoje, inclusive em órgão público, gente. Mas qual que é a justificativa? Não é em razão de cor de pele, nada, mas é em razões sociais. Aí não dá para enquadrar aqui na lei, né? Diretamente. Por exemplo, tem diversos prédios públicos, né, que existe elevador reservado aos chefes. Por exemplo, tem lá em Rondônia, né, e aqui deve ser do mesmo jeito, no TRT de Rondônia, tem um elevador lá no prédio do Tribunal da Regional do Trabalho, tem elevador privativo de desembargadores e juízes. Qual que é a justificativa disso? Nenhuma. Totalmente inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Mas tá lá. Tá lá até hoje. Tá? Tá lá a placa. Ah, eu entrei. Eu entrei. Se alguém tentar me pôr para fora, vai dar um problema danado, né? Mas tá lá a placa, gente. Tá lá a placa. Ah, professor, eu sei que tem prédio que o funcionário tem que usar o elevador de serviço enquanto o patrão usa o elevador social. Mesma discussão, mesma discussão. Dá para enquadrar aqui? A princípio não. Por quê? Porque não é em razão de nenhuma daquelas situações que nós vimos. Religião, procedência nacional, etnia, cor de pele, raça. Não é. É em razão social. Ora, eu vejo como inadequado. Isso pode trazer questões trabalhistas depois, principalmente. Mas ainda tem. Agora, cuidado. Por exemplo, se você já ficou em algum determinado prédio, ou até em hotel, à beira-mar, geralmente tem um elevador onde você não pode entrar naquele elevador em roupas de banho. O elevador para roupas de banho fica em outro local mais afastado. Aí você pode ir de sunga, vai fazer topless, tá, beleza, tá? Aí é uma norma social razoável, tá? Porque às vezes tem pessoas que moram naquele prédio que se sentem desconfortáveis, né? De estar dividindo. Imaginem você, por exemplo, uma mulher entra no elevador, tem 4 homens só de sunga. É chato, pode ser, né? Depende de cada pessoa, né? Pode ser constrangedor para você. Então, tem uma justificativa razoável. Não é em razão de você, é em razão das roupas que você está usando naquele momento. Tem outros prédios que determinam para todo mundo, até para os moradores. Elevador social é o uso normal. Ah, estou chegando com o carrinho de compras do supermercado. Elevador de serviço. Também é razoável, tá? Porque daí suja mais, cabe menos pessoas, então fica um reservado para as pessoas e outro reservado para quando você tem que fazer. Estou descendo com lixo lá do meu apartamento, tem que descer até lá o térreo, até o subsolo. Lixo, às vezes, tem cheiro ruim, né? Às vezes, não, na maior parte das vezes tem cheiro ruim, então tudo bem, há uma justificativa, tá? O que eu não posso, vai ser considerado crime com certeza, se eu impedir que a pessoa acesse o elevador social em razão da cor da pele, em razão da religião, etc. Aí não há dúvida de que é crime, tá? Mas se for por um critério razoável, ou aí não há que se falar em crime, se for por um critério social, por mais que eu não concorde, eu acho indevido se for critério social, e por critério social entendam esse aí, elevador reservado a juízes e desembargadores. É um absurdo, tá? Mas não dá para enquadrar aqui em crime, porque eu não posso fazer analogia. Se a lei falasse por classe social, a lei de racismo falasse em classe social também, aí eu poderia enquadrar, sem dúvida nenhuma. Tá? Artigo 12. Impedir o acesso
ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Transporte concedido, táxi também enquadra. E o Uber, mais complexo, tá, gente? Mais complexo, tá? Apesar de eu achar que enquadra sim. Porque apesar de não ser uma concessão tecnicamente falando, de uma forma ou de outra é um serviço autorizado pelo Estado, tá? Mas é uma questão complexa, ainda não tem decisão. Tenho que marcar numa prova, professor. Uber, marque sim. Marque que é racismo, tá? O motorista do Uber não deixou uma pessoa entrar no carro em razão de um preconceito. Marque que é sim crime de racismo, tá? Se sair jurisprudência, eu aviso vocês até o final do semestre, né? Artigo 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Mesma história lá do artigo 3º, só que lá é para a administração pública. Aqui é para as Forças Armadas. Precisaria ter? Não, porque o artigo 13 entende-se, Forças Armadas entende-se como administração pública. Então, nem precisaria ter, mas tem. E aí, o que acontece? Lá a pena é de 2 a 5 anos, aqui a pena é de 2 a 4. Então, acaba que isso aqui é um benefício para o preconceituoso se ele o fizer dentro das Forças Armadas. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e social. Nunca vi isso aqui na prática, nem de ouvir falar. Recentemente, né? Recentemente que eu digo aqui, de uns 30 anos para cá, né? Pode acontecer? No interior desse Brasilzão, com certeza ainda acontece, né? O que é isso? Não vou deixar meu filho ou minha filha casar com aquela pessoa porque a pessoa é negra, né? Não vou deixar porque é branco, né? Tem grupos raciais na internet que falam besteira, falam isso, gente, para os dois lados, tá? Chamam a pessoa que é negra mas que tem um relacionamento com outra pessoa branca. Os grupos raciais, os grupos dizem que é chamado pejorativamente de palmiteiro. Gosta de palmito, né? Porque palmito é branco, tá? Grupos de pessoas, supostamente, pelo menos de pessoas de pele escura que acreditam que outra pessoa que tem a pele escura não pode se casar com outra pessoa que tem a pele mais clara, tá? Lamentavelmente isso acontece, né? Mas isso tem que ser por interesse. Falar é fácil, né? Agora, impedir mesmo, que seria a prática do crime, impedir mesmo, eu não tenho conhecimento disso ter acontecido. Mas talvez vocês tenham. Se quiserem me contar depois, eu repasso para os demais. De alguém que foi impedido de casar com outro. E é o que eu falei, 99% das vezes, alguém de uma família branca com dinheiro impede o filho ou filha de se casar com outra pessoa pobre de pele escura, né? Essa é a regra geral do crime, né? É o que eu falei para vocês. Mas tem aquele 1% que ainda acontece também invertido, tá? Nós vamos iniciar o intervalo. Eu vou parar de gravar nesse momento, só 1 minuto. E aí para quem quiser perguntar, já pode fazer antes do intervalo. Deixa só 1 minutinho. Parar a gravação.